Terceiro domingo depois da Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 16 a 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ainda um pouco de tempo e não me vereis mais, e mais um pouco e tornareis a ver-me, porque eu volto para junto de meu Pai. Disseram então alguns de seus discípulos uns para os outros: Que quer dizer isto? Ainda um pouco de tempo e não me vereis mais? E mais um pouco e tornareis a ver-me, porque eu volto para junto de meu Pai? Diziam, pois, que significavam estas palavras, ainda um pouco de tempo? Não sabemos o que ele quer dizer. Ora, sabendo Jesus que eu queria o interrogar, disse-lhes: Vós perguntais uns aos outros o que eu quis dizer com estas palavras. Ainda um pouco e tornareis a ver-me. Em verdade vos digo que haveis de chorar e de gemer, e o mundo estará alegre. Haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quando a mulher dá à luz, está em aflição, porque é chegada a sua hora. Mas depois de haver dado à luz um filho, já não se lembra das angústias pela alegria que sente de ter nascido ao mundo um homem. Assim também vós estáis tristes agora, mas eu vos tornarei a ver, e o vosso coração se há de alegrar, e ninguém vos roubará a vossa alegria. Sermão do Padre Júlio Maria de Lombaerde. A providência divina. O Evangelho, em poucas palavras, nos abre os horizontes da providência divina. É uma das verdades mais consoladoras, embora uma das mais incompreendidas. Jesus diz: em verdade vos digo que vós haveis de chorar e de gemer, e o mundo estará alegre. Haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Tal fato aparentemente contraditório revolta às vezes os incrédulos, fazem vacilarem os fracos, mas reconforta os justos que sabem viver da fé. O dogma da providência é a conclusão necessária da onipotência, da bondade e da justiça de Deus. Deus não nos revela os seus segredos para não nos tirar o mérito da fé, mas nos faz entrever a sua ação no governo das criaturas. Examinemos aqui, primeiro, como Deus é a causa primeira de tudo. Segundo, como os homens são as causas segundas. Deus, causa primeira de tudo. Deus teria podido ser o único princípio de toda a atividade neste mundo, passando a sua força através das criaturas como através de um canal e produzindo ele mesmo a sucessão dos seres, as suas evoluções íntimas e todos os seus movimentos. Neste caso, o mundo teria sido apenas um grande simulacro de atividade e de vida, o que seria quase indigno de Deus. Deus fez melhor. Associou ao governo do mundo todos os seres por ele criados, e ele, causa primeira, eleva os seres à dignidade de causas segundas. Deste modo, a causa segunda não é um simples canal de transmissão, mas sim um centro provido de recursos suficientes para fazer-lhe produzir tal ou tal efeito. Uma comparação vulgar nos fará compreender esta ação admirável de Deus no gênero e no governo do mundo. Examinemos uma usina mecânica. Em primeiro, o gerador da força. É a causa primeira de toda a atividade
e de todo o trabalho. Esta força comunica-se a uma correia de transmissão, a qual passa a ser uma causa segunda, causa virtual, enquanto é detentora da força, e causa ativa, enquanto aplica esta força às rodas que lhe são unidas. Estas rodas, por sua vez, desde que intervêm em contato com mecanismos muitas vezes complicados, tornam-se, por sua vez, causas segundas em relação a outras que elas vão movendo até terminar finalmente em um instrumento que produz a obra desejada, o torno, perfurador, plaina, serrote, etc. São bem, em verdade, estas causas sucessivas que operam, porém é antes de tudo a causa primeira que age, e cuja força se encontra em cada uma das causas seguintes. Eis a ação de Deus neste mundo. Os homens, como causas segundas, é o segundo ponto. Há duas espécies de causas segundas. Primeira, as que exercem passivamente o papel que lhes é assinado. São as causas materiais: Sol, Lua, astros, Terra, planetas, etc. Segunda, as que o exercem ativamente, possuindo em si um poder que lhes permite corresponder ou resistir. São as vontades livres ou causas morais, por exemplo, o homem. As causas segundas materiais exercem a sua ação com uma constância e regularidade perfeitas, que nós chamamos ordem providencial, é a ordem da criação ou leis físicas. A providência divina, propriamente dita, aplica-se sobretudo ao governo das causas livres. Estas causas têm também as suas leis. Lei natural, que se dirige à consciência. Lei divina, positiva, quando Deus ordena ou proíbe. Lei humana, quando os homens unidos em sociedade determinam as suas condições de existência. Toda lei é feita em vista de um fim. O homem encontra em si os recursos necessários para alcançar este fim. Basta ele agir conforme as leis que lhe servirem de guias. Pode também violar estas leis, desviando-se do seu fim. Mas notemos um ponto importante. Tratando-se do governo dos seres materiais, Deus se contenta com o intermediário das causas segundas. Mas tratando-se das consciências livres, ele intervém individualmente. Daí nascem as relações sobrenaturais da oração, da gratidão e da união, que são os felizes privilégios da criatura racional. Deste fato nasce a religião inteira, a piedade, a virtude, o heroísmo, o amor, a resignação, o abandono à providência divina. Destes princípios tiremos agora umas conclusões práticas. A primeira de tudo é Deus, porém Deus não quer governar tudo diretamente. Ele governa o mundo material pelas leis físicas. Ele governa o mundo humano pelas leis morais. Estas causas segundas, sendo criadas, são necessariamente imperfeitas, e é precisamente esta imperfeição que traz a perturbação no mundo. O homem, causa segunda, está associado a Deus no governo da humanidade. Ora, todos o sabem, o homem não é perfeito. Se ele observasse integralmente as leis de Deus, não haveria nenhuma calamidade neste mundo. Por exemplo, a guerra seria impossível. Se, pois, os males aparecem, se rebentam as guerras, não é a Deus que se deve imputá-lo, mas unicamente à injustiça dos homens. Lutero
não entendendo a ação sublime da providência divina, pretendia que Deus cooperava no mal como no bem dos homens. De nenhum modo. Deus é o autor do bem e não é o cúmplice do mal. Deus se conforma à lei geral, fornecendo ao homem a força necessária, mas lhe deixa a responsabilidade do uso, sendo ele livre de empregá-la para o bem ou para o mal. Deus comunica a força ao braço do homem, mas o homem, causa segunda livre, tem o uso deste braço, podendo empregá-lo para fazer o bem ou para fazer o mal. Deus dá ao nosso cérebro a faculdade de pensar, mas o homem tem o livre uso de seus pensamentos, podendo pensar em coisas santas ou em coisas perversas. Deus anima a língua do homem, este, porém, tem o livre uso de a empregar para louvar a Deus ou blasfemá-lo. Deus é sempre a causa primeira, o homem é causa segunda das suas ações livres. Se assim não fosse, o homem seria uma simples máquina, um escravo, o que seria indigno de Deus. Um ser inteligente, racional como é o homem, deve ter o uso livre das suas faculdades para fazer o bem, embora, abusando deste uso, ele possa, às vezes, fazer o mal. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.